Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Nos encontramos uma vez mais para continuarmos estudando a Bíblia, porque nós precisamos cada dia mais estar próximos de Deus, conhecer a vontade dEle, fazer a vontade dEle em nossa vida, e isso nós só iremos conhecer a vontade de Deus através do estudo da Bíblia. E nós ficamos felizes e agradecidos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. Nós agradecemos a Deus por este dia de vida, por este momento que teremos estudando a sua palavra. E também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, outros grupos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós continuemos firmes neste propósito de fazer com que as pessoas saibam que Jesus está voltando e que nós precisamos aceitá-lo em nossa vida e deixar que Ele viva em nós e faça em nós a sua vontade e não a nossa própria vontade. Nós iremos mandar aqui um alô especial para vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos conosco. Nilza Kepler é de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Francisca Justina é de Ituverava, em São Paulo. Rosinéia Silva Peixoto é de São Paulo, capital. Terezinha é de São Carlos, em São Paulo. Tânia Zuba, de Montes Claros, Minas Gerais. Sônia Rocha, de São Francisco do Sul. E todos os demais que nos escrevem, nós também mandaremos alô para vocês e iremos orar. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença agradecidos por este dia de vida que nos concedes. Estamos agradecidos também por este momento que teremos estudando a Tua palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos uma bênção especial para todos os nossos irmãos e amigos que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que eles estejam, e também aqueles que nos pedem orações. Tu sabes as necessidades, os problemas, as lutas que cada um tem enfrentado. Pedimos que faça, Senhor Deus, a Tua vontade, não a nossa. Pedimos também, ó Deus, a Tua proteção contra este vírus que está aí em todo o mundo, contaminando e matando pessoas. Que nós tomemos os nossos cuidados, que nós tenhamos a Tua proteção, que não sejamos atingidos por este mal e que possamos ser sempre agradecidos a Ti por tudo que fazes por nós. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando o capítulo 12 de Daniel. Nós aqui falamos a respeito de Jesus, que vai se levantar para livrar o seu povo da escravidão, do pecado deste mundo. E exatamente neste tempo, como lemos aqui, Daniel capítulo 12, verso 1, Miguel vai se levantar e vai livrar o seu povo, todos aqueles que se acharem inscritos no livro da vida do Cordeiro, diz aqui Daniel capítulo 12, no verso 1. É maravilhoso, irmãos, nós sabermos que muito em breve tudo isso vai ter um fim. Nós não viveremos aqui para toda a eternidade sofrendo neste mundo, mas chegará o dia em que Jesus vai se levantar e Ele vai colocar um fim em toda essa situação que nós estamos vivendo. Estes dias que nós estamos aí atravessando, de muitas pessoas em pânico, outras com medo, outras procurando agora se achegar a Deus através deste problema que está acontecendo. Mas o que nós deveremos ter em mente, irmãos e amigos, é que nós não deveremos buscar a Deus ou nos aproximar dele somente em momentos difíceis que nós atravessamos. Nós precisamos buscar a Deus, ter contato com Ele, independente do momento em que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter comunhão com Jesus a cada dia. Nós precisamos orar todos os dias, estudar a Bíblia todos os dias, em tempos bons, em tempos ruins, e confiar que Deus Ele vai nos livrar. E nós, então, estamos esta semana tendo este estudo maravilhoso do capítulo 12 do profeta Daniel. E em Daniel capítulo 12, versos 2 e 3, assim nos diz a palavra de Deus.
Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Que maravilha, não é, irmãos? Exatamente nesses dias que nós estamos passando por este problema tão grande e que há aquela preocupação de sermos atingidos, contaminados por este vírus e podermos até passar pela morte, vem-nos este estudo maravilhoso da Palavra de Deus que os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Amém, irmãos? Aleluia! Nós precisamos ter essa certeza que todos os nossos familiares que já descansam no Senhor e que morreram na fé, na esperança da breve volta de Jesus, também ressuscitarão para a vida eterna. Agora nos diz aqui a palavra de Deus que aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que zombaram, que escarneceram daqueles que confiaram na palavra de Deus, estes ressuscitarão para a vergonha eterna, para a destruição. E eu quero dizer aos nossos irmãos e amigos que nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. Desde quando Deus criou o homem e a mulher no jardim do Éden, o plano de Deus era que vivessem eternamente. Mas com a entrada do pecado, houve uma interrupção nesse plano de Deus. Por quê? Porque o pecado leva à morte. Só que Deus fez uma promessa lá no jardim do Éden, que ele enviaria o seu Filho para vir a este mundo e pagar o preço do pecado. E isso aconteceu. Há aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus veio cumprindo a profecia, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e está nos céus. E ele está lá intercedendo por mim e por você, que clamamos pelo sangue de Jesus. Ele então apresenta o seu sangue diante do Pai e diz: Pai, por este filho, por este pecador, eu também dei o meu sangue. E Deus nos perdoa, irmãos. Nós precisamos ter esta certeza em nossa vida, que nós fomos perdoados, nós fomos justificados, nós fomos salvos em Jesus e que nós possamos continuar perseverando, continuar sendo salvos cada dia, para que, quando Miguel se levantar para libertar o seu povo, nós estejamos de pé para receber com alegria aquele que virá para nos buscar. Vemos aqui então que Daniel, ele diz claramente que haverá a ressurreição. E o próprio Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim jamais morrerá. Esse jamais morrerá é morrer eternamente, porque, como eu disse agora há pouco, a morte que nós todos aí vemos, podemos ver aí acontecendo todos os dias, pessoas morrendo, familiares nossos que já descansam, é consequência do pecado. Mas esta morte, ela vai chegar a um fim, ela não vai mais existir. E quando então Miguel se levantar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E Jesus, ele veio para nos dar vida e vida eterna. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo nos escreveu no capítulo 8 e no verso 18, o apóstolo Paulo escreveu: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. O sofrimento que agora nós passamos, diz aqui o apóstolo Paulo, não é nada se nós compararmos com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É por isso que eu disse essa semana e volto a repetir: vale a pena, irmãos, abrirmos mão dos prazeres que o mundo nos oferece. Nós temos que deixar de lado as novelas, nós temos que deixar de lado esses filmes que enchem a nossa mente de coisas ruins, pensamentos maus, que nos desviam do nosso objetivo, que é a vida eterna. Nós precisamos abrir mão das músicas que nós ouvimos, que não são músicas que agradam ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida dedicada a Deus. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos que viver diferente das pessoas deste mundo. Nós precisamos viver uma vida onde nós demonstraremos que Cristo está vivendo em nós. Ainda em Hebreus, no capítulo 2, Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15, nos diz assim a palavra de Deus:
Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo pecado da morte. Como nós sabemos, o pecado ele é pago com sangue. E Jesus derramou o seu sangue para salvar todos aqueles que nele crerem. Jesus precisou se tornar um ser humano, vir e nascer como todos nós nascemos, viver como todos nós vivemos. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. E ele então entregou a sua vida por amor a mim e a você. E como é que nós vamos responder, amigos e irmãos, a este tão grande amor? É momento de nós nos refletirmos, tirarmos lições para a nossa vida, destes dias que nós estamos atravessando e nos reconciliar com Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos ouvindo e que está, quem sabe, longe dos caminhos do Senhor, um dia já fez parte da Igreja de Cristo, mas hoje está distante, está vivendo uma vida longe de Deus. Jesus está te chamando. Venha, meu filho, vem para mim. Eu te aceito assim como você está. Venha viver uma nova vida comigo. Vamos começar tudo de novo. Jesus, ele quer, irmãos, que nós nos salvemos e não que nós morramos e pereçamos eternamente. Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Mas antes que todos se convertam do seu mau caminho e vivam. E eu apelo para você hoje, neste dia, neste momento, tome a sua decisão, levante-se, volte-se para Jesus. Comece uma nova vida com Cristo. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, todos nós estaremos juntos nos alegrando e reinando com Cristo para todos sempre. Nós iremos voltar amanhã dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.